Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 17. Eu uso e vou ler aqui a versão Nova Almeida atualizada, NAA. Aleluia. Você encontrou? Diga amém. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Olhe para mim aqui. Paulo ensinou nesse capítulo o mesmo princípio que Jesus declarou em Mateus 7:16. Jesus disse lá que pelos seus frutos os conhecereis. Você, quando olha para uma laranja, você logo sabe de qual árvore essa laranja saiu. Não saiu de uma mangueira, não saiu de uma abacateira. Quando você olha para uma goiaba, você sabe que não saiu da laranjeira. Então, os frutos evidenciam que tipo de árvore somos. O apóstolo mostrou que há uma conexão inseparável, entre aquilo que cremos e aquilo que praticamos. O que ele estava dizendo é que o que nós cremos precisa caminhar junto com aquilo que nós praticamos. Não pode existir um abismo entre a fé prática e o discurso. Não pode existir
um abismo entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Então, eu quero trabalhar aqui com você evidências da verdadeira conversão. Nós estamos aqui num tema, é necessário nascer de novo. Evidências de que alguém foi nascido de novo. Primeira coisa, primeira evidência. Demonstramos que nascemos de novo quando desejamos as coisas do céu mais do que as coisas da terra. Nós cantamos aqui junto com os irmãos canções que falam a respeito da eternidade. Falando da vinda de Jesus, falando da nossa vida passageira aqui. Nós morremos com Cristo. Cristo não apenas morreu por nós, nos substituindo, mas também morremos com Ele, identificando-nos. A verdade é que estávamos mais próximos de Cristo quando Ele estava na cruz do que os malfeitores crucificados ao seu lado. Nós estávamos na cruz do meio com Ele. Cristo não apenas pagou nossa dívida com sua morte, mas Ele quebrou o poder do pecado que dominava a nossa vida. Paulo perguntou em Romanos 6:2, como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para Ele morremos. Então é isso. Quando o texto fala que morremos para o mundo, morremos para o pecado, é isso que o texto está dizendo. Nós não temos mais parte com isso. Nós não temos participação nisso mais. Nós não temos envolvimento nisso mais. Russell Shedd disse que a morte inevitavelmente desliga o morto dos interesses desse mundo. Da mesma forma, na morte com Cristo, deve haver transformação total do convertido, daquele que nasceu de novo. A essência da vida eterna é conhecer a Jesus. A essência da vida cristã é viver para Cristo. Você já ouviu alguém dizer assim: a música é a vida do fulano de tal. O esporte é a vida dessa pessoa. O trabalho é a vida dessa pessoa. Está querendo dizer o seguinte: essas pessoas encontraram sentido na música, no esporte e no trabalho. Para o cristão, porém, Cristo é a sua vida. Cristo deve dominar os nossos pensamentos. Cristo deve encher os nossos pensamentos, o nosso coração e a nossa alma. Nossa ligação a Cristo não é hipotética, tampouco um alvo ainda a ser alcançado. A nossa ligação com Jesus já é um fato consumado. Nós estamos ligados nele. Ele, usando esse linguajar aí do enxerto, ele falou: olha, vocês, ervas daninhas, zambujeiros bravos. Aí tem a música lá que a turma, mas vocês cantaram isso aqui, parece que eu vi. A oliveira verdadeira. Não sei se foi aqui. Então não, ontem não. Mas é. Então, zambujeiro, espinheiro, nele, na oliveira, nós somos enxertados. E agora nele nós temos condições de dar frutos bons. Então nós estamos ligados nele. Escute isso: é possível estar fisicamente vivo e estar em um sepulcro espiritual. Porém, quando cremos em Cristo, Ele nos tira da sepultura e nos transporta para os lugares celestiais. É o que Paulo falou em Efésios capítulo 2, versículo 6. Esses lugares celestiais dão a ideia de onde Jesus está sentado à destra de Deus. Então, em Jesus, nós somos transportados da morte espiritual para a vida na presença de Deus. O que acontece? Há uma busca desenfreada hoje pelo prazer. O prazer pelo prazer. Esta é uma geração hedonista, a que busca os prazeres.
viver apenas para satisfação pessoal. Percebe uma coisa? O culto ao corpo e a vaidade tem sido prioridade de muitos. Gente, cuidar do corpo não é pecado. Aliás, é necessário. Nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Agora, Jesus não é o pai dos excessos. E há um excesso pela busca pessoal por corpo perfeito, uma vaidade terrível. Contudo, não há razão para procurarmos outras fontes de prazer na vida, se Ele, Jesus, é a nossa fonte de alegria. Nossa esfera de vida não é mais terrena. Nós nascemos do alto, buscamos as coisas do alto. Nossa pátria está no céu. Nós não somos daqui. Nós somos do céu. A eternidade deve ser a nossa maior aspiração. Isso não significa irresponsabilidade. Quem me ouve diz amém. Isso não significa irresponsabilidade terrena, mas que os nossos motivos vêm lá do céu. Lá deve estar o nosso maior tesouro. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 21, que onde estiver o nosso tesouro, onde estiver aquilo que é importante para nós, aí também estará o nosso coração. Assim, os convertidos ou os que nasceram de novo buscam mais as glórias de Cristo do que as glórias desse mundo. Esse buscar vai além de simplesmente encontrar. Esse buscar é buscar para possuir. E Jesus disse em Mateus 6:33, o que nós precisamos buscar? Ele disse para buscarmos primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, aspirando prioritariamente aquilo que é do céu. Um novo convertido, querido, deseja ardentemente o céu, cujo o arquiteto e fundador é o próprio Deus. O céu é o seu lugar, o céu é a sua recompensa, o céu é o seu prazer, o céu é a sua origem e o céu é o seu destino. O nascido de novo evidencia que nasceu de novo quando a sua busca prioritária são as coisas do céu em vez das coisas da terra. Segunda coisa, evidenciamos que nascemos de novo quando mortificamos nossa natureza terrena. Paulo estava dizendo que o crente deve andar com a certidão de óbito no bolso. Vocês morreram para isso aí. O apóstolo Paulo ensinou, versículo de número 5, fazei morrer a vossa natureza terrena. Em Gálatas, capítulo de número 2, versículo 20, Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Como é que estamos mortos? E de quem estamos mortos? Paulo enumerou vários pecados aqui que faziam parte da velha natureza ou da velha vida e que agora, na vida dos nascidos de novo, não são mais compatíveis. Por exemplo, na sua lista de pecados, ele enumerou aqui uma lista de pecados de natureza moral. Pecados de natureza moral. E ele falou aqui, por exemplo, de imoralidade sexual. Por isso aqui, entende-se todo tipo de relação antes ou fora do casamento. Tem gente que acha que Deus fez todo o ser humano e na hora de fazer o sexo, Deus mandou o diabo fazer. Tem gente que tem essa mentalidade. Há um padrão de bênção em tudo aquilo que Deus criou, inclusive nessa área. O padrão que Deus estabeleceu é esse.
a segurança que Deus estabeleceu é essa, dentro do matrimônio. Antes é pecado, fora é pecado. E Paulo disse isso, essas coisas faziam parte da natureza antiga. Ao nascido de novo, não. A versão Almeida, revista e atualizada, ARA, ela inclui aqui nessa lista aqui, fazendo uma pequena alteração das palavras, ela incluiu aqui a paixão lasciva, descrevendo impureza e imoralidade sexual, incluindo, preste atenção nisso, a sensualidade que provoca desejos alheios, mesmo sem satisfazê-los. Trocando aqui a miúdos, repetir para você não perder. Sabe o que é a lasciva que Paulo enumerou aqui na lista de pecados morais que agora o nascido de novo deve ficar de fora? Ele incluiu na lista a palavra lascívia, que é a provocação de desejos no outro, mesmo sem satisfazê-los. Lascívia é o desejo irrestrito, impulsivo e que não descansa. A pessoa fica dominada pelo fogo sexual e da paixão, que leva a excessos ou a perversão. Por muito tempo, olhe para mim aqui, eu trato disso aqui, eu dei uma introdução no assunto hoje de manhã e estou fechando agora à noite. Por muito tempo, esses assuntos, eles foram tabus no nosso meio. Eu falo disso aqui com muito temor e tremor na minha alma, e o máximo de respeito, para que eu não seja de alguma maneira leviano ou indecoroso. Mas nós não podemos tapar os olhos para uma realidade que é presente nos nossos dias. Há muita gente se enveredando em caminhos assim, provocando e sendo provocados. E que nós precisamos pensar nisso. O nascido de novo, ele não vive nessas práticas. Acontece é que foi esse tipo de coisa que levou Davi a adulterar com Batseba, e levou Aminon violentar a sua própria irmã Tamar. Preste atenção nisso. Paulo condenou não apenas o ato pecaminoso em si, mas também a intenção e o desejo impuros que o procedem. Ele compreendia que desejos e apetites sempre produzem ações. Escute isso aqui, por isso, querido, para purificar os atos, antes é preciso purificar a mente e o coração. Tudo começa aqui, ó, na cabeça. É por isso que a Bíblia recomenda trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Jeremias disse isso em Lamentações. Paulo também falou de trazer cativa. O que é cativa? É presa. Trazer a nossa mente presa à obediência de Cristo. Porque antes das ações boas ou más, a coisa começa na nossa cabeça. Em média, o ser humano tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. Você imagina se você falasse tudo que você pensa? Você imagina se você fizesse tudo o que você pensa? Porém, existem coisas que vão trabalhando a mente. Pensamentos que não são típicos nossos. A nossa natureza carnal, ela continua trabalhando, gente, é uma guerra.
o nascido de novo, ele não está isento dessa natureza caída. Ele precisa mortificar isso todo dia. Então nós precisamos alimentar a nossa mente de coisas espirituais, de coisas do céu, porque se alimentarmos a nossa mente com coisas daqui da terra, meu filho, antes de sair para a ação, começa aqui, ó. Então antes de purificar os atos, é preciso purificar a nossa mente e o coração. Agora, deixa eu dar aqui para você uma informação aqui. O termo grego para impureza, diga essa palavra, impureza. Fala forte, irmão. O termo que Paulo utilizou aqui para essa palavra, falando a respeito de impureza sexual, era uma mesma palavra usada para descrever uma ferida em um estado de putrefação, infectada, cheirando mal. O que Paulo estava dizendo? Que a impureza sexual é comparada a uma ferida infectada com um estado de putrefação. Olha que nível. Ele usou essa palavra para falar disso, de coisa tão miserável e com um nível particularmente pervertido que são os desvios nessa área que eu estou dizendo aqui, que é a área sexual. Na lista ainda dos pecados que Paulo listou aqui, ouça um silêncio absurdo. Paulo listou a avareza. Ele disse, olha, a avareza precisa ficar fora daqueles que evidenciam que nasceram de novo. Eu estou falando aqui de que evidenciamos que nascemos de novo quando mortificamos a nossa natureza terrena. A mortificação da natureza terrena faz-nos também deixar de lado a avareza. O que é a avareza? E ele misturou isso aqui, avareza e o desejo mal dos outros. O que desejamos determina o que fazemos. O que é a avareza? A avareza é o pecado de desejar sempre, mas sem nunca se satisfazer. Isso é avareza. O indivíduo vai buscando. Ele conquista aqui, ele compra lá, ele faz lá, e ele vive mais em busca do ter, e ele nunca se dá por realizado. Sabe o que é a avareza? É o pecado da possessividade, é o desejo insaciável pelas coisas materiais. Os gregos definiam isso como tentar encher de água um recipiente rachado. Eles diziam que o avarento, na busca pelo possuir, é como tentar encher um recipiente de água quando esse recipiente está rachado. E Paulo foi além, e ele disse que a avareza é idolatria. Versículo 5: portanto façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Olha que coisa. A palavra dá sentido de o homem ter um desejo de alimentar algo que ele não tem direito. Sabe o que é avareza? É o desejo de obter sempre o que não se tem direito de possuir, mas o indivíduo vai buscando. Sabe qual que é a essência disso? Idolatria. Diga essa palavra alto comigo. Por quê? O que é idolatria? É colocar outra coisa no lugar de Deus. E o dinheiro é mesmo um problema, Tiago. O dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um péssimo patrão. Perceba que Jesus, quando Satanás propôs para ele o seguinte: olha, se você prostrar diante de mim e me adorar, eu vou te dar esse mundão todo aí, ó. Eu fico intrigado porque Jesus não retrucou ele com relação à afirmação dele de que era dono de tudo. E lá na frente João acabou dizendo que o mundo jaz nele. Mas o que Jesus respondeu para ele foi o seguinte: servirás e adorarás somente ao Senhor, seu Deus. Pronto.
Jesus não chamou Satanás de Senhor, mas quando chegou nesse texto de Mateus 19, o texto diz que Jesus chamou a riqueza de Senhor. Ele utilizou lá no original uma palavra para descrever uma divindade assíria, que segundo os assírios era a divindade que dava riqueza para os outros, que é Mamon. E aí ele disse o seguinte: olha, não conseguimos servir a dois senhores, ou você serve um e aborrece o outro, ou você serve o outro e aborrece um. Ele chamou Mamon, a riqueza, de Senhor. Porque de fato isso, gente, controla muita gente. A essência da idolatria é o desejo de obter. Quem está dominado pelo desejo de possuir essas coisas, coloca Deus em primeiro lugar. A avareza leva uma pessoa para longe de Deus e a encoraja a confiar em posses materiais. Escute aqui, infelizmente, é uma verdade. É mais fácil aparecer alguém que confessa um adultério, por exemplo, do que alguém que confessa ser um avarento. Muitos de nós lidam com isso como se não fosse pecado. Muitos de nós lidam com essa área como se não tivesse nada. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Primeiro que eu vou fazer essa observação antes de dar esse exemplo. Primeiro que eu não conheço ninguém aqui. Não tem nada a ver com vida pessoal de ninguém. É a escolha de cada um. Maravilha. Dito isso, te dar um exemplo. Nós vivemos em um país que, de fato, é um país que tem recursos, acesso a recursos, bem menos do que outros países. Muitos outros países, Estados Unidos, por exemplo, muita gente, nós conhecemos, eu e a Bianca conhecemos uma família, por causa do ter. É o desejo de ter. Olha que coisa que as pessoas fazem. Porque, gente, me perdoe, mas não há outra explicação na maioria dos casos. Salvo aqui algumas poucas exceções. Mas na maioria dos casos é isso mesmo. Uma família resolveu ir para a América. Jeito típico, México. Chegando lá, na travessia, tem um muro, uma escada para subir, só do lado de cá do muro. Do lado de lá tinha que pular. A dona subiu com a criança de 1 ano e pouquinho nos braços. Quando ela chegou no topo da escada, que ela vistou do outro lado, ela percebeu a altura e não tinha nada do outro lado. Ela tentou descer, mas ela olhou para trás na escada, já tinha mais uns 4 ou 5 atrás na escada. Vamos. No topo do muro, a única coisa que restou foi ela pegar o bebê e lá de cima, segura aí, e jogar lá de cima. E quem estava lá cá embaixo para segurar. Graças a Deus, pegou a criança, não aconteceu nada. Para te acalmar o coração. Só, a minha pergunta é, vale a pena? Mas o que está por detrás disso, gente? Qual que é a motivação disso? Eu disse que há casos e casos. Mas na maioria, é isso mesmo. Tá, não fique zangado comigo. Eu disse que é mais fácil alguém admitir um adultério do que admitir que é avarento. Percebe isso? Terceira e última marca daqueles que evidenciam que nasceram de novo. Quando nos revestimos de Cristo. O resultado é tornar-nos semelhantes a Cristo. Quando confiamos em Cristo, removemos a velha natureza e colocamos a nova no lugar. Cadê os nascidos de novo aqui? Levanta a mão e libera uma palavra de adoração ao Senhor.
O velho homem é sepultado e o novo homem agora está no controle. O ato da salvação conduz ao processo da santificação, que é transformação do nosso ser. Em Cristo recebemos um novo coração, nova vida, nova família, nova pátria. Jesus declarou que a maior necessidade do homem é nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito. Pedro escreveu aos cristãos que, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que são gerados de novo, não da semente corruptível, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus. É isso. Quem nasce uma vez, fisicamente, quem nasce uma vez, morre duas. Morre fisicamente e morre espiritualmente. Quem nasce duas vezes, fisicamente e da água do Espírito, ele pode morrer uma vez só, porque ele tem vida. Eu estou falando que pode morrer porque eu estou me incluindo nessa aí, que Paulo, até Paulo, que era bem mais feio do que eu, ele esperava que Jesus fosse voltar enquanto ele estivesse vivo, e eu também estou nessa expectativa. Então quem nasce duas, morre uma. E nós somos gerados de maneira não corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus. Então escute isso, querido: quanto mais conhecemos a Cristo, mais nos tornamos semelhantes a Ele. Sabe o que significa a palavra discípulo? Aqui, bem no raso, a palavra discípulo significa cópia. Então, o discípulo de Jesus é uma cópia de Jesus. E não se trata apenas de conhecimento teórico, mas de relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Não é apenas conhecer sobre Jesus, mas é conhecer a Jesus. Não é ter informação a respeito dele, mas é relacionar com ele. Esse novo nascimento abrange o aspecto inicial da conversão da alma, Mas isso é apenas o começo. O Espírito, quando esse indivíduo se converte, o Espírito de Deus cria ou recria o espírito do homem e passa a habitar nele. Aquilo que nós éramos inclinados para a natureza da carne, natureza terrena, e desses absurdos aqui que Paulo listou, agora nós conseguimos mortificar isso, e agora a nossa inclinação passa a ser pelas coisas espirituais. Sabe qual que é o nome disso? Isso chama-se salvação. Quando nos rendemos a Jesus. Mas tem uma outra coisa ainda que acontece no meio disso, que é a transformação. Quanto tempo leva para o espírito humano nascer de novo? É instantâneo. Basta crer na obra redentora de Cristo Jesus, arrependendo-se dos seus pecados e tomar a decisão de segui-lo. Isso é instantâneo. Isso brota pela fé sobrenaturalmente na nossa vida, mediante a pregação do Evangelho. Porém, há essa outra coisa extremamente importante, que é a transformação. Esse é um processo. A transformação é a regeneração do nosso ser. É o que Paulo falou, que a cada dia ele vai morrendo para uma coisa. É o que ele falou no outro texto: olha, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais. E aí, não acrescentando aqui o sentido aqui do texto, mas a gente pode pensar mais um monte de coisa que ele não listou lá. Sabe o que é isso? Isso demanda mudança de direção. Olhe para mim. Isso demanda mudança de paradigmas. Isso demanda alinhamento aos pensamentos de Deus, moldando os nossos comportamentos e relacionamento. Ninguém que nasceu de novo continua do mesmo jeito.
Todo mundo que nasceu de novo, ele começa a demonstrar, alguns mais rápido, alguns mais lento, porque isso tem a ver com o nível de entrega, mas é evidente que aquele que nasceu de novo, ele vai passar a demonstrar na vida prática frutos dessa transformação, e de que Jesus está na vida dele. A salvação é gratuita, mas tornar-se um discípulo de Jesus nos custará tudo. Quem quiser. Jesus não colocou uma arma no pescoço de ninguém. Ele disse: quem quiser. Você quer? Agora é nos meus moldes. Negue a si mesmo. Matthew Henry disse que negar a si mesmo é a frase de bem-vindos na entrada do reino dos céus. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Caminhando aqui para eu fechar. Uma pessoa pode estar convencida dos seus pecados e da obra de Cristo, mas não ter se convertido. Você crê, fulano? Creio. Você é pecador? Sou. Mas não se converteu. Ela foi convencida, mas ela não se converteu. O Espírito pode convencê-la num instante, porém, a conversão, o Espírito pode convencê-la num instante, mas o indivíduo dá ouvido a isso, o indivíduo converter, às vezes, pode levar tempo, pode demorar. E o porquê disso? Porque a conversão acontece na alma e no nosso espírito. Nada é mais perigoso do que um ser humano convencido, porém não convertido. Ele sabe, ele conhece, mas ele ainda pensa com a velha natureza. Os seus velhos hábitos o dominam. As suas atitudes permanecem inalteradas. O seu raciocínio errado continua. As suas práticas continuam. Convicções negativas permanecem, pensamentos malignos ainda frequentam a sua mente, tentando estrangular a voz da consciência e da palavra de Deus. Corrupção, amargura, inveja, ódio contamina ainda essa pessoa. Há uma guerra entre o Espírito de Deus e a natureza carnal desse indivíduo. E que ele precisa exatamente resolver isso o mais rápido possível. Evidenciamos que nascemos de novo quando revestimos-nos de Cristo, quando mortificamos a nossa natureza terrena e quando o céu é mais importante do que as coisas da terra. Você pode ficar de pé comigo, por favor? Concluo dizendo que a conversão não é um evento isolado, mas uma caminhada diária de morte e ressurreição. Eu preciso todos os dias tomar a minha decisão por Jesus. Cada manhã você escolhe viver segundo a carne ou segundo o Espírito. O Senhor nos reuniu aqui essa noite para nos dizer: não existe meio termo entre céu e terra, entre Cristo e o mundo. Versículo 23, nós não lemos, nós lemos até o 17. Paulo disse: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Eu encerro perguntando: a sua vida, a minha vida, a nossa vida comprova a nossa conversão? O que fazemos evidencia isso.
Posso orar aqui, pastor? Posso? Coloque a mão no seu coração. Pai de amor e bondade, tem misericórdia, Senhor, da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos visite poderosamente. Oh, aleluia. Que a Tua presença, Senhor, se manifeste em nós. Que possamos ser revestidos de graça. Que sejamos batizados aqui nesta noite num batismo de temor. Que a presença do Seu Espírito que habita em nós não nos deixa, Senhor, vivermos em desacordo com a Sua vontade e com a Sua palavra. Manifesta, Senhor, Tua presença em nós. Visita, Senhor, o Teu povo. Visita, Senhor, a Sua igreja. Visita, Senhor, essa cidade em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, que toda investida maligna, planejada, traçada, arquitetada contra o Teu povo, seja quebrada em nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, em nome de Jesus. Nós não confiamos nos carros e nos cavalos, nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. Livra, Senhor, a Sua igreja de ser objeto de qualquer tipo de escândalo nessa cidade. Guarda, Senhor, o Teu povo. Livra, Senhor, o Teu povo. Em nome de Jesus. Que evidenciemos, ó Pai, a cada dia que nós nascemos de novo. É a nossa oração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer amém?